Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Você já imaginou estudar toda a Bíblia, capítulo por capítulo, de forma clara e transformadora? Esse é o propósito deste podcast. Aqui você terá um resumo de todos os livros da Bíblia, capítulo por capítulo, de modo objetivo e cheio de revelações, para fortalecer sua fé e te aproximar ainda mais de Deus. Cada episódio será uma nova oportunidade de aprender, refletir e aplicar a palavra no seu dia a dia. Então não perca tempo. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta sua reflexão e compartilha com seus irmãos em Cristo. Juntos vamos crescer no conhecimento da palavra. Prepare o seu coração, o episódio de hoje já vai começar. Olá, querido ouvinte, preparado para mais um mergulho profundo. Hoje a gente vai desvendar Gênesis, capítulo 4, a história de Caim e Abel. Uma narrativa que, apesar de ser super conhecida, esconde reflexões profundas sobre a gente, né? Sobre a natureza humana e sobre a nossa relação com Deus. É verdade. E já que você tocou nessa relação com Deus, me veio logo uma pergunta, daquelas que a gente fica martelando. Por que Deus aceitou a oferenda de Abel, mas rejeitou a de Caim? O que será que tinha por trás disso? Olha, a resposta não está assim escrita na Bíblia, né? O que deixa espaço para várias interpretações. Mas a gente pode usar as escrituras para achar pistas e entender melhor a decisão divina. É como um quebra-cabeça, a gente tem as peças ali, os elementos da história, e precisa juntar para ter uma visão completa. Exatamente. E uma peça fundamental aqui é a atitude do coração. A Bíblia diz que Deus enxerga nosso interior, vai além da casca, da aparência. Então, será que a motivação de Caim e Abel ao ofertarem seus presentes a Deus era a mesma? Faz sentido. Afinal, o texto bíblico descreve como Caim reage. Ele fica irado, o semblante muda, mostrando que a oferta dele não era um ato de adoração de verdade. Perfeito. E aí que Deus, com toda a sua sabedoria, intervém. Ele chega para Caim e avisa sobre o pecado que está ali, espreitando. Deus diz: o desejo do pecado te domina, mas você precisa dominá-lo. Nossa, que conversa forte. Deus não abandona Caim, mesmo vendo a fúria dentro dele. Em vez disso, ele mostra o caminho certo, uma chance de mudar. Com certeza. É a pura demonstração da graça e misericórdia divina, que sempre nos chama para reconciliação e arrependimento. Deus quer nossa salvação, não a condenação. Infelizmente, Caim ignora o conselho de Deus e escolhe o caminho errado. Ele se deixa levar pela raiva e comete o primeiro homicídio da história. Mata seu próprio irmão Abel. Um ato brutal que mancha a história da humanidade com essa violência, esse ódio. E esse crime ecoa até hoje, mostrando o quão terríveis são as consequências da inveja, do orgulho e da falta de controle da gente sobre as nossas emoções. E a forma como a Bíblia descreve o crime é de arrepiar. Caim chama Abel para ir ao campo e lá o mata. Parece até premeditado, né? Escolher um lugar ermo assim. Pois é, e essa frieza, essa possível premeditação, aumentam a gravidade do que ele fez. Caim age covardemente, movido por pura inveja e ressentimento. Mas Caim, em vez de se arrepender, tenta esquivar da culpa, respondendo com sarcasmo: não sei, acaso sou eu tutor do meu irmão? Que audácia. A arrogância do pecado cegando o coração, né? Caim tenta enganar Deus e escondendo a culpa com ironia. Mas a verdade aparece. Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim, diz Deus. Que imagem forte essa de Abel pedindo por justiça. E a punição divina chega. Deus amaldiçoa Caim, condenando assim um fugitivo, vagando pela terra, carregando o peso do crime. Mas mesmo com a gravidade do pecado, Deus, na sua infinita compaixão, coloca um sinal em Caim, protegendo da vingança. Mais uma vez, a misericórdia divina se mostra presente. Na punição, Deus ainda protege e abre caminho para o arrependimento. Impressionante como essa história, tão antiga, nos coloca frente a frente com questões que a gente ainda vive hoje. A luta contra o pecado, a busca por justiça, a importância do perdão. E você, ouvinte, o que tira dessa primeira parte da história de Caim e Abel? Pense nisso. Voltando àquela pergunta que ficou martelando, né? A das oferendas de Caim e Abel. A Bíblia dá uns detalhes importantes sobre isso. Caim, por exemplo, ofereceu do fruto da terra, enquanto Abel ofereceu das primícias do seu rebanho e da gordura deste. É verdade. Primícia significa o que é oferecido primeiro, né? A melhor parte da colheita. Sinal de cuidado especial na hora de escolher o que ia ser entregue a Deus. Exatamente. Essa diferença, por menor que pareça, ajuda a gente a entender a atitude do coração de cada um, como a gente estava falando antes. Abel escolheu o melhor do rebanho dele e sugere uma devoção sincera a Deus. E a oferta de Caim, do fruto da terra, soa meio genérica, né? Como se ele estivesse cumprindo tabela, sabe? Sem colocar o coração. É como se Abel estivesse falando: Deus, isso aqui é o melhor que eu tenho e te ofereço de todo o meu coração. Caim, por outro lado, parece dizer:
Toma aí é o que eu produzi. A diferença é pequena, mas faz toda a diferença. E essa interpretação ganha força quando a gente vê a reação de Caim, né? Ele fica tomado pela ira e inveja ao ver a oferta de Abel ser aceita e a dele rejeitada. O que nos leva a outra pergunta. Será que a rejeição de Deus já condenava Caim ao pecado? Tipo, ele não tinha escolha, era destino. Nossa, essa é uma questão que teólogos debatem há séculos. Afinal, a Bíblia ensina que Deus nos dá um livre-arbítrio, né? A gente pode escolher entre o bem e o mal. Sim. Deus, com todo o seu conhecimento, sabia da tendência de cair em pecado, mas mesmo assim deu a ele a chance de mudar de caminho. Aquele aviso sobre o pecado que o espreitava é uma prova disso. É como se Deus dissesse: Caim, eu vejo que tem o seu coração, mas você pode escolher outro caminho. Não se deixe dominar pela raiva e pela inveja. Mas, infelizmente, Caim faz a escolha errada. Ele cede à tentação, ignora o conselho divino e comete um ato terrível. Um ato que não tira só a vida do irmão, mas mancha a alma dele, marcando com o peso do pecado. Daí pra frente, Caim vira um fugitivo, um errante, longe da presença de Deus. E aqui vale destacar algo importante. A punição de Caim não é só um castigo, é uma consequência natural do pecado. Ao se afastar de Deus, ele se condena à solidão, ao medo, à culpa. É como se ele criasse o próprio inferno aqui na terra, um lugar de sofrimento longe da luz divina. E o sinal que Deus coloca em Caim, além de protegê-lo da vingança, serve como um lembrete constante do pecado. Uma marca, sabe? Da sua transgressão que vai acompanhá-lo para sempre. Que peso, né? Imagina a angústia de Caim carregando isso por um dia. E essa marca, ao mesmo tempo que o isola, também protege, impedindo que seja morto. É justiça e misericórdia divina agindo juntas. Deus pune o pecado, mas protege o pecador, dando a chance de arrependimento e transformação. Que lição poderosa sobre a relação entre Deus e a gente, né? A relação cheia de amor, justiça, compaixão e, acima de tudo, esperança de redenção. E a história segue. Mesmo Caim carregando esse peso, essa marca do pecado, a Bíblia diz que ele habitou na terra de Nod, a oriente do Éden. O que será que isso quer dizer? Olha, a terra de Nod pode ser vista como um símbolo do exílio, da separação de Deus. Caim, se afastando da presença divina, fica isolado num lugar distante e desconhecido. É como um reflexo da condição espiritual dele. Então, mesmo protegido por Deus, Caim ainda sofre as consequências do que fez. Fisicamente vivo, mas a alma, né? A alma distante de Deus, uma ferida que não cicatriza. Exatamente. E essa ferida se mostra na descendência dele. Caim constrói uma cidade, forma a família, mas a marca da violência persegue os descendentes. Tanto que chega em Lameque, que se gaba de matar por vingança. É como se a violência de Caim se repetisse nas gerações seguintes. Ira, ódio, vingança se espalhando como uma doença, né? A história de Lameque mostra como o pecado se enraiza na gente, distorcendo nossa natureza, nos afastando do bem. Mas aí, em contraste com a linhagem de Caim, a gente vê o nascimento de Sete, filho de Adão e Eva. Ele representa uma nova esperança para a humanidade. Sete é um novo começo, uma chance da humanidade trilhar um caminho diferente. Um caminho de busca por Deus, de obediência aos seus mandamentos. É como se Deus abrisse uma nova porta, um recomeço, depois da tragédia de Caim e Abel. Uma luz no fim do túnel. Isso mesmo. E Sete vem linhagem que vai levar até Noé, escolhido por Deus para salvar a humanidade do dilúvio. Uma linhagem de fé, justiça e busca por reconciliação com Deus. Duas linhagens, dois destinos. Uma marcada pela violência e afastamento de Deus. A outra pela esperança e busca pela salvação. A história de Caim e Abel ensina que, mesmo com nossos erros, Deus sempre oferece uma nova chance. É só a gente se arrepender dos pecados, buscar perdão e se comprometer a seguir um novo caminho, guiados pela luz dele. E você, ouvinte, em qual linhagem você tem andado? Que escolhas você tem feito? Fica essa pergunta para você pensar. E assim, a gente termina nosso mergulho em Gênesis 4, a saga de Caim e Abel. Uma história que nos faz pensar sobre nós mesmos, sobre as consequências dos nossos atos, a importância do arrependimento e, acima de tudo, sobre a imensa misericórdia de Deus. Até a próxima. E assim concluímos mais um capítulo da Palavra de Deus. A cada episódio, aprendemos mais e mais da Palavra do Senhor. Cada versículo nos aproxima mais do nosso Deus. E agora eu quero saber, qual foi a parte que mais falou com você? Escreve aqui nos comentários. E claro, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, deixa o like e compartilha essa palavra para que mais pessoas sejam edificadas. Juntos vamos crescer no conhecimento da Palavra de Deus. Que o Senhor te fortaleça e te encha de sabedoria. Nos vemos no próximo capítulo da nossa jornada bíblica.